Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 2 de novembro de 2023. Shabbat Shalom, sejam todos bem-vindos. Imagine que você vive no regime democrático da Nicarágua e receba bem cedo a visita da Guarda Nacional para levá-lo ao Chilindró. Acusação? Você ontem participou de uma manifestação antidemocrática. Temos imagem sua gritando palavras de ordem contra o regime. E aí você olha o vídeo e confere. Sim, sou eu mesmo, gritando numa praça palavras de ordem contra o presidente democraticamente eleito. Mas eu nem saí de casa ontem, como isso é possível? Ou então imagine o seguinte, você vive no regime democrático da Nicarágua e de repente sua imagem aparece em todas as redes sociais, por assim dizer, pedindo alguns trocados para os queridos amigos que o acompanham, inventando ou dizendo, falando sobre uma história na qual você está realmente muito complicado e precisa, sim, de muito dinheiro. E aí recebe a visita da Guarda Nacional, porque, afinal de contas, aquilo é proibido num regime democrático. Então, você confere que realmente pediu dinheiro para os seus seguidores. Só que não pediu. É você, mas você nunca fez aquilo. E aí, como explicar que focinho de porco não é tomada num regime democrático como a Nicarágua? Eu já vou falar sobre isso, Mas antes, por falar em democracia, amanhã o regime democrático de Nicolás Maduro, lá na Venezuela, realizará uma consulta popular, um referêndum popular, para saber se a Venezuela deve tomar 75% do território da Guiana ou não. Democrático, não? Pois é. Imaginem Vladimir Putin fazendo o mesmo. Uma consulta popular na Rússia para saber se os russos aprovam a invasão da Ucrânia. Meio surreal, não é? Pois é. Mas é o que acontecerá amanhã, dia 3 de dezembro, na Venezuela. Por falar nisso, eu vi agora a notícia aqui no Diário do Poder de que a Corte Internacional de Justiça, órgão judiciário da ONU, Organização das Nações Unidas, em Haia, decidiu na sexta-feira, ontem, dia 1º, que a Venezuela não pode tomar medidas para anexar a região de Essequibo ou Guiana Essequiba. O território é administrado pela Guiana e reivindicado pelo governo venezuelano. Bem, a ONU falando e ninguém é a mesma coisa nesse caso, né? Aliás, nem adianta perguntar onde estão os Estados Unidos, porque afinal sempre terá aquele engraçadinho a responder. Estão sob o comando de Biden. Mas acontece que, se não se pode esperar muito dos Estados Unidos por estar sob a batuta de Biden, também não se pôde esperar muito em relação à Venezuela, os desmandos de Maduro, de Trump, quando esse esteve no poder. Quando Trump esteve no poder, a Venezuela continuou rompendo os embargos econômicos, recebendo pelas barbas da Guarda Costeira norte-americana muita gasolina do Irã. Lembram disso? Pois é. Dizem as más línguas que também naqueles navios, além de gasolina, a Venezuela recebia outras coisas do Irã. Sem falar em voos misteriosos de Boeings que saíam de Teherã em direção a Caracas. Foram muitos durante a era Trump, que falava, mas, enfim, deu muita força para Guaidó, é verdade, porém, efetivamente nada fez. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ninguém se importa muito se a Venezuela virou Cuba ou não. Os Estados Unidos nunca tiveram os olhos voltados aqui para a América Latina. Isso ficava por conta da CIA. Pois é.
E, enfim, a América Latina de repente tornou-se um bloco meio parecido com a antiga União Soviética e ninguém fez nada. Será que farão alguma coisa agora? Bem, notícia importante hoje está no The Times of Israel, que diz o seguinte: as forças de defesa de Israel disseram na manhã de hoje, sábado, que atacaram mais de 400 locais terroristas na faixa de Gaza nas últimas 24 horas, quando a guerra contra o Hamas foi retomada após um cessar-fogo de uma semana. Os ataques aéreos durante a noite de sexta-feira incluíram uma onda extensa de mais de 50 ataques à infraestrutura do Hamas na área de Khan Yunis, no sul de Gaza, de acordo com os militares. As forças navais também atacaram ativos terroristas do Hamas na região. Fortes batalhas terrestres foram travadas perto de Khan Yunis depois que a inteligência de Israel mostrou que os líderes do Hamas se entrincheiraram na cidade de Khan Yunis. Isso também foi informado pelo Canal 12 de Israel. Espera-se que as forças de defesa expandam a sua operação terrestre para o sul da faixa de Gaza e publiquem um mapa que divide a área em dezenas de pequenas zonas que serão usadas para notificar os civis palestinos sobre o combate ativo iminente. Diz a nota: o povo de Gaza não é nosso inimigo. Por essa razão, as forças de defesa de Israel estão liderando evacuações controladas e específicas, a fim de removê-los tanto quanto possível das áreas de combate. Essa mensagem foi publicada pela área militar aos residentes de Gaza. Durante a noite de sexta-feira, as forças terrestres do norte de Gaza convocaram ataques aéreos contra vários alvos, incluindo uma mesquita usada pela Jihad Islâmica Palestina para dirigir operações terroristas. As forças de defesa de Israel também eliminaram uma célula terrorista que emboscava tropas israelenses. 5 soldados das forças de defesa de Israel foram feridos por um morteiro que caiu perto do kibbutz Nirim, localizado muito próximo à fronteira com a faixa de Gaza, a 7 quilômetros a leste de Khan Yunis, informa o Times. 3 dos soldados estavam em condições moderadas, enquanto outros ficaram levemente feridos. Sirenes de ataque aéreo soaram em todo o sul de Israel durante a sexta-feira e no centro do país no final do dia. Isso à medida em que os foguetes palestinos caíam em solo israelense. No sábado, hoje, as forças de defesa confirmaram que terroristas do Líbano dispararam vários foguetes contra Israel na noite anterior. Em resposta a esses disparos, as agências internacionais de notícia dizem que Israel bombardeou também proximidades de Damasco, buscando núcleos do Hezbollah próximas à capital da Síria. Foram bombardeios pesados, dizem algumas agências. Bem, em relação ao norte do país, as forças de defesa de Israel dizem que bombardearam uma área onde foram realizados lançamentos e caças atingiram células terroristas responsáveis por um incêndio causado no norte. Ontem, sexta-feira, os militares atacaram uma célula terrorista que operava no sul do Líbano, que depois o Hezbollah retomou os ataques ao norte de Israel. Vários foguetes foram disparados do território libanês contra postos militares ao longo da fronteira, perto de Rosh Hanikra e Moshav Margaliot, e o Iron Dome interceptou 2 foguetes lançados na cidade de Kiryat Shmona. Então isso aí, a guerra realmente voltou e Israel voltou com a mão pesada. Os Estados Unidos responsabilizaram o Hamas pelo fim do cessar-fogo. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken disse no aeroporto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ontem, sexta-feira,
que é importante lembrar por que a pausa terminou em Gaza. Ele disse, abre aspas, acabou por causa do Hamas. O Hamas renegou os compromissos que assumiu. Na verdade, mesmo antes da pausa terminar, o Hamas cometeu um atroz ataque terrorista em Jerusalém, matando 3 pessoas e ferindo outras, incluindo americanos, disse ele. E essas imagens circularam no X. Um carro para perto de um ponto de ônibus e terroristas saem do carro atirando nos populares que estavam próximos ao ponto de ônibus. Disse Blinken também que o Hamas começou a disparar foguetes antes do fim da pausa e, como eu disse, diz ele, palavras de Blinken, renegou os compromissos que assumiu em termos de libertação de certos reféns. Deixei claro, disse Blinken, que após a pausa era imperativo que Israel implementasse proteções claras para os civis para sustentar assistência humanitária no futuro. Como vimos hoje, Israel avançou em algumas partes disso, incluindo o envio de informações, deixando claro onde as pessoas podem estar em áreas seguras em Gaza. Durante a pausa de 7 dias, 200 caminhões de ajuda entraram diariamente em Gaza, assim como 4 caminhões de combustível e 4 caminhões de gás de cozinha. Grande parte da ajuda foi entregue no norte de Gaza. A administração Biden, diz Blinken, deixou claro nos últimos dias que espera que a mesma quantidade de ajuda entre em Gaza, mesmo que a pausa termine. O problema é que Israel não poderá permitir a mesma quantidade de ajuda neste momento, com bombardeios intensos. Seja como for, Blinken aí falou pelos 2 lados da boca, mas o que ele está dizendo é o seguinte: nós reconhecemos que a culpa é do Hamas, ponto final. Muito bem, temos então que considerar que agora a situação ficou realmente muito mais difícil para os reféns que ainda estão em poder do Hamas. Rezemos por eles. Outra preocupação de Antony Blinken, ou do Departamento de Estado norte-americano, é um envolvimento mais efetivo do Irã em ajuda ao Hamas para novos e pesados ataques terroristas a Israel. Isso porque o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos está preocupado com esta fala, com a fala desse senhor que aparece no vídeo, Osama Hamdan, que deu uma entrevista ao programa Melbo Bashar Online no Líbano no dia 29 de novembro, dizendo que uma guerra de libertação está chegando e não será apenas mais um 7 de outubro. E disse ele que espera que isso não demore muito, ou melhor, ele conta que isso não demorará muito. Quando questionado pelo entrevistador se lamentava os ataques de 7 de outubro em Israel, ele respondeu com uma pergunta, arrependimento de ter destruído uma divisão inteira do exército de ocupação? Bem, ele estava considerando civis inocentes, crianças, mulheres, idosos, como parte do exército de ocupação. Pois é. Na entrevista, também o entrevistador perguntou também: se você pudesse voltar no tempo até 6 de outubro, ainda faria o que fez no dia 7 de outubro? E ele disse: porque algumas pessoas presumem que voltaríamos atrás em nossos atos de resistência. Ou seja, claro que não. Mas o que preocupa mesmo, como disse, o Departamento de Estado, a Secretaria de Estado norte-americana, é um possível envolvimento mais direto do Irã para novos ataques contra Israel. É claro que os serviços de inteligência estão atuando, mas é aquela história, não é? Depois de 7 de outubro, muita dúvida começou a pairar sobre os sistemas de inteligência, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos. Então, de repente, você aparece num vídeo
circulando por todas as redes sociais, pedindo dinheiro ou gritando contra membros do governo de uma democracia sólida, como a da Nicarágua, por exemplo, e terá que pagar um alto preço por isso. Como foi possível que você se metesse numa enrascada dessas? Você dirá, eu nem saí de casa, jamais falei contra. Pois é, mas está tudo registrado em vídeo. Preste atenção nessa matéria postada por John Code. Ele diz o seguinte: a inteligência artificial está avançando na velocidade da luz. E esses avanços não só visam remodelar a nossa realidade, como também podem fazer com que muitas pessoas percam todas as suas economias, e eu digo também a liberdade. De acordo com o especialista em crimes cibernéticos Mark Maisch, que também trabalha como advogado de vítimas que tentam recuperar economias perdidas depois de sofrerem golpes na web. Ele alertou numa entrevista ao jornal alemão Die Welt que as autoridades serão impotentes para travar esta nova onda de crimes que se aproxima, que fará com que criminosos utilizem ferramentas de inteligência artificial para potencialmente roubar milhões de dinheiro do contribuinte. A inteligência artificial é uma ótima ferramenta, mas claro que os cybercriminosos também a utilizam para criar e-mails de phishing para que o chat GPT escreva códigos maliciosos que possam ser usados imediatamente. E ainda não falamos sobre os deepfake e voice phishing, ou seja, rostos e vozes criados artificialmente. Assistimos atualmente ao início de um desenvolvimento revolucionário no cybercrime. No próximo ano, no ano seguinte, 2024, diz ele, isso terá atingido um nível totalmente inédito. A matéria diz que com as ferramentas de inteligência artificial, os cybercriminosos poderão implantar códigos novos escritos por máquina para roubar informações pessoais ou hackear contas em massa. O advento das ferramentas de imitação de voz de inteligência artificial também podem permitir que os hackers contornem os sistemas de autenticação de voz ou enganem membros da família para que enviem dinheiro. Então isso aí, além de potencialmente ser roubado, o pacato cidadão pode ver também a sua imagem, a sua estampa pedindo dinheiro ou atacando inimigos políticos, por exemplo, sem estar lá presencialmente, tudo por inteligência artificial. É o que se anuncia de forma inédita para 2024. A tecnologia já existe, já está em funcionamento. Muitos testes ainda estão sendo feitos para que se chegue à perfeição. Então, sorria. Você foi clonado. E aí? Como dormir com um barulho desses? É por isso que muita gente me escreve dizendo: professor, eu estou indo para o meio do mato criar galinha. Por enquanto é isso, até amanhã, se Deus quiser.